Olá, seja muito bem-vindo ao programa de cultura do projeto de adequação para a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu sou o Ivan Abreu Paiva e eu vou conduzir vocês em toda essa jornada de cultura sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a conhecida LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que vem, para regular o tratamento de dados pessoais, dados nossos, pessoas físicas, o meu dado, o seu dado, dados de pessoas, que você conhece, não conhece, e esses dados só vão poder ser tratados mediante uma autorização legal, que a lei chama de consentimento. A lei precisa dar consentimento para o uso dos nossos dados pessoais. Esses dados poderão ser usados, a lei chama de tratados, se eles estiverem dentro da finalidade do negócio. E esses dados também precisam ser tratados de maneira segura. O G da lei, a lei geral, significa que a lei vale para todos, vale para todas as empresas, sejam empresas públicas ou empresas privadas, e vale também para pessoas físicas que tratarem dados pessoais com objetivos econômicos. Na Lei Geral de Proteção de Dados, ela também traz para nós, titulares de dados, um controle sobre o uso das nossas informações pessoais. Então, nós vamos ter um certo poder, de revelar-se seletivamente ao mundo. Eu digo certo poder, por quê? Porque quando a lei garante, o direito de uso dos nossos dados por uma empresa, seja uma escola, um hospital, seja qualquer instituição na qual nós mantemos algum tipo de vínculo, então a lei garante, o uso desse dado e até a guarda desse dado, tudo dentro da lei. Mas a gente vai ter um poder de se revelar seletivamente ao mundo. Esse cuidado com os nossos dados pessoais é uma boa prática que já deveria ser implementada pelas organizações, mas agora ela é uma obrigação. Ela é uma obrigação legal, mas também ela é uma obrigação letal. Por quê? Porque existe multa, existem sanções que podem ser aplicadas a quem usar o dado irregularmente. Todas as áreas da empresa são envolvidas pela LGPD. Então não existe uma área da empresa que, de alguma maneira, não trate dados pessoais. Seja dados dos seus colaboradores, seja dados dos seus clientes, seja dados de terceiros que estão vinculados conosco com um contrato, com pacientes de um hospital. Então, é improvável que haja uma área dentro da organização onde essa área não use dados, não trate dados pessoais. Isso não é algo do Brasil, essa lei, a LGPD não é uma lei, que diz respeito apenas ao Brasil, isso é um movimento global, isso é uma mudança de paradigma de todo mundo, e isso veio para ficar. Nós, na verdade, estamos correndo para nos adequar a essa lei. E em muitas organizações, a gente vai encontrar uma cultura reativa, uma cultura onde os dados não são protegidos, e isso vai ser um problema. Mas o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Eu garanto para vocês que essa vai ser uma das poucas vezes que eu vou colocar um artigo da lei. Mas ele é importante, porque a lei fala sobre o tratamento de dados pessoais. Você pode pensar que a lei fala sobre o uso dos nossos dados pessoais, inclusive em meios digitais. Ora, o que significa isso? Que o papel, quando você tem um papel que tem uma informação de uma pessoa, nome, RG, CPF, algum dado sobre uma pessoa, essa informação no papel também é considerada. Então, a LGPD, ela vai alcançar dados que estão lá no seu sistema, no Excel, no Word, um dado de uma pessoa que você colocou no PowerPoint, mas também um dado que está num papel, o dado que está armazenado lá num arquivo, Então, pessoas naturais ou pessoas jurídicas que usam esses dados, E o objetivo da lei é nos proteger, é proteger os nossos direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da nossa personalidade. O que significa isso? Significa que os nossos dados não podem ser utilizados para nos causar constrangimentos. Os nossos dados pessoais não podem ser utilizados para restringir o nosso acesso a serviços e produtos. Então, é uma lei de proteção, Por isso que ela chama Lei Geral, que vale para todos, que vai proteger os nossos dados pessoais, os dados que nos identificam ou falam sobre nós, e o objetivo dessa proteção é evitar que a gente sofra constrangimento ou que a gente sofra restrições para ter acesso a serviço. A lei é uma obrigação legal de tratar o dado segundo uma permissão da lei de proteção de dados.
titulares de dados, né, nós vamos ter direitos, né, à explicação, de poder ligar para uma empresa e perguntar, eu tenho dado aí, né, por que você tem meu dado? O que você está fazendo com o meu dado? Você tem compartilhado a minha informação? Você vai poder ter um direito também de fazer uma denúncia sobre o uso irregular de um dado seu e até a litigância, né? De você mover uma ação contra uma determinada entidade, numa empresa, que está usando o seu dado irregularmente, né? Que não está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD também, né? A lei traz sanções que vai desde uma notificação para a empresa até obrigar que a empresa exclua dados, porque ela não tem autorização, que a lei deixe, né, de fazer, né, que você deixe de fazer o uso de um tratamento de dados e pode, inclusive, chegar a multa, né, uma multa que é muito alta, que pode chegar até 50 milhões de reais por evento. Mais um pouquinho sobre a lei, né? E a lei é um compliance. Mas o que é um compliance, né? A gente sabe que toda lei ela é chamada de uma obrigação legal, ou seja, nós temos que cumprir a lei. Mas o compliance, né, nós falamos que a lei ela é um compliance por quê? Porque dentro de uma empresa nós temos a governança corporativa, que se propõe, né, a fazer a gestão da organização, né, e comunicar ao mercado informações com transparência, né? Mas o mercado quer saber da nossa empresa se nós cumprimos a lei e nós somos éticos, né? Olha que interessante. O mercado quer saber se os nossos empregados dentro da organização, se os terceiros que trabalham para nós, os nossos fornecedores, eles cumprem a lei, né? Se a nossa empresa cumpre a lei e nós também atuamos de maneira ética. Então, o compliance, né, é um instrumento, né, que a governança corporativa de todas as organizações, né, é utilizado para garantir que a gente cumpra a lei. Então, né, essa iniciativa da nossa instituição, ela é um compliance, ou seja, ela faz parte, né, de um instrumento, de uma conformidade legal que nós temos que ter. E para vocês terem conhecimento, há vários tipos de compliance, né? Compliance na nossa relação com o governo, compliance para cumprir a lei trabalhista, a lei tributária, as normas de contabilidade, as leis ambientais, e agora nós temos um compliance de proteção de dados. As empresas de saúde também têm um compliance de saúde, né? E o compliance significa, né, como é que nós garantimos o cumprimento da lei de maneira ética, né? Nós precisamos conhecer a lei, transformar a lei em procedimentos, nós precisamos comunicar isso para todas as pessoas, né, para que elas atuem conforme a legislação e de maneira ética e, muito importante, seguindo os valores da nossa instituição, né? Então, para a gente terminar essa rápida conversa, né, eu gostaria que você soubesse, né, que a nossa empresa tem um projeto de adequação à LGPD, né, então isso é importante você saber. É importante você saber que existe uma pessoa encarregada pela proteção de dados dentro da nossa empresa, ou seja, uma pessoa encarregada por cuidar, né, dessa proteção de dados pessoais, né? Também algo importante. Será que você sabe como tratar os dados pessoais e os dados sensíveis, que a lei vai definir, e nós vamos falar no próximo encontro, de maneira legal, né? E outra coisa, você pode informar esse encarregado de proteção de dados se você identificar algum uso irregular dos dados dentro da empresa, né? E aqui não apenas os dados de pessoas, os dados pessoais, mas mesmo se você perceber que alguém, né, está usando ilegalmente, né, está subtraindo dados da empresa, né? Então é importante você encaminhar para essa pessoa que a empresa, né, que a nossa empresa colocou para ser o encarregado de proteção de dados, né? A lei ela pode ter mudanças, então significa que mesmo os treinamentos, né, eles vão evoluindo, né? E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, né? Uma primeira apresentação do que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito obrigado.